a parte da química nas nossas aulas de ciência. Mas o que é a química? Química é a área das ciências que estuda, investiga as propriedades da matéria e como ela se transforma, ou seja, a estrutura que tem a matéria e como ocorrem as transformações dela, né? Mas o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Como assim ocupa um lugar no espaço? Que tem o seu lugar, que ocupa um lugar, que não, nenhuma outra coisa pode estar no mesmo lugar. Vamos lá. Se ela ocupa um lugar no espaço, é a matéria. Se ela tem dimensões limitadas, nesse caso, é um corpo. E se essa porção da matéria que tem dimensões limitadas tiver uma finalidade específica, ela é chamada de objeto. Vamos por um exemplo, então. Né? A madeira em geral, vidro, ferro, o barro, em geral, todos são chamados de matéria, porque tudo isso ocupa um lugar no espaço. Um pedaço de madeira, uma tábua, por exemplo, um caco de vidro, né, ou um vidro ali, uma barra de ferro, um punhado de barro, são chamados de corpos. Por quê? Porque eles têm dimensões limitadas. Agora, se eu pegar esse pedaço de madeira e fazer uma cadeira, ou esse caco de vidro, ou esse pedaço de vidro, antes de se tornar um caco de vidro, fosse um copo. Ou pegar essa barra de ferro e fazer um balanço, ou um cabide, um gancho. Ou pegar esse punhado de barro e fazer um vaso ou uma panela. Como uma cadeira, um copo, um balanço, um vaso, têm utilidade, né? Têm uma finalidade específica, eles são considerados objetos. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Se o pedaço da matéria tem porções definidas, dimensões limitadas, são determinados como corpos. E se essa porção definida, com dimensões definidas, dimensões limitadas, tem uma finalidade específica, tem uma utilidade, são chamadas de objetos. Ok? Vamos lá. Tudo o que compõe a matéria, ou seja, a menor parte da matéria, é chamada de átomos. Átomos, né, é a menor partícula da matéria. E é o que a gente vai estar estudando logo em seguida, por isso foi solicitado que cada um tenha a sua tabela periódica. Então vamos lá. Mas antes de iniciar átomos, vamos falar sobre as propriedades da matéria. A matéria, ela tem algumas características que são específicas dela. Todas as matérias possuem essas características. Umas mais específicas, outras menos. Umas são melhor observadas em alguns tipos de matéria, outras quase não se percebem em outros tipos de matéria. Como assim? Né? São algumas características que em alguns tipos, alguns objetos, algumas matérias, você consegue perceber bem essa característica, porém, em outras coisas você não percebe. Né? Por exemplo, a elasticidade, aqui embaixo. Se você pegar um elástico, você percebe, né, elasticidade, você percebe a elasticidade do elástico. Você pode puxar, esticar ele e voltar, que ele vai voltar para o seu estado normal. Né? Ou a compressibilidade. Uma esponja, você consegue amassar essa esponja e depois voltar ela ao normal, que ela vai voltar ao seu normal depois que você soltar ela. Porém, uma barra de concreto, ela vai ter essa característica também. Porém, vai apresentar uma menor possibilidade disso.
Cadê? Bom, vamos lá. Além disso, ela tem a extensão. O que seria a extensão? Extensão é o que ela ocupa, é a área que ela ocupa no espaço. Como a gente já tinha colocado lá em cima, toda a matéria ocupa um lugar no espaço. E a massa é a quantidade de matéria que forma essa estrutura, né? A extensão é calculada como volume, né, em metros cúbicos ou litros, e a massa é calculada em quilos. A inércia é a tendência natural que eles têm de se manter em estado de repouso ou em movimento. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu colocar uma bolinha de papel aqui no chão, ela vai permanecer parada até que alguma coisa, alguma força, faça com que ela entre em movimento. Se nenhuma força, nenhum vento ou ninguém mexa com ela, a tendência dela é permanecer parada ali. Além disso, tem também a característica da impenetrabilidade, ou seja, é a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Junto com essa gravação, eu vou colocar um outro videozinho que eu fiz com um copo, e uma bacia com água, mostrando que o ar, apesar de nós não vermos, de muita gente às vezes achar que não é matéria o ar, mas ele ocupa um lugar no espaço. Tanto é que se você pegar o copo, como vocês vão poder ver no vídeo, e colocar ele de boca para baixo dentro d'água, a água não vai entrar dentro do copo, porque ele vai estar cheio de ar. Isso é para comprovar a questão da extensão, né? E o ar é uma extensão, tem a sua extensão dentro do copo, e também da impenetrabilidade, porque como o copo está cheio de ar, a água não consegue entrar no mesmo espaço que o ar dentro do copo. À medida que eu viro o copo de lado, o ar sai de dentro do copo e a água consegue entrar dentro do copo. E para finalizar a aula de hoje, nós temos a densidade. Densidade, vou usar um termo bem mais prático, é aquela questão que a gente vê muito nos programas de TV, do boia ou afunda, né? Já vimos muito essa questão do boia ou afunda. Como assim boia ou afunda? Você coloca na água, a gente não sabe se o objeto vai boiar ou afundar. É uma questão mais divertida, porém envolve muita ciência nisso. Isso envolve a questão da densidade, que a densidade é a relação entre a massa, ou seja, o peso, né, a quantidade de átomos que forma aquela matéria, e o seu volume, ou seja, a extensão daquela matéria. Então, nós temos como uma fórmula matemática para calcular a densidade, densidade é igual a massa dividida pelo seu volume. Como é que eu sei que boia ou afunda? A densidade da água é igual a 1, aproximadamente. Então, todo corpo que tiver uma densidade maior que 1, ele vai boiar. O corpo que tiver uma densidade menor que 1, ele vai afundar. Ou melhor, contrário, né? Então, a densidade, então, é uma relação entre a massa e o volume. Quanto maior a massa em relação ao seu volume,
maior é a densidade. Quanto maior a densidade, mais pesado, ou seja, maior a possibilidade de afundar do item tem. Como um exemplo, se eu pegar uma melancia e colocar dentro da água, ela vai boiar. Nossa, professor, mas a melancia é bem grandona. Sim, mas por isso mesmo, ela é bem maior, o volume que ela ocupa é bem maior do que o seu peso. Então, a densidade dela, a massa dividida pelo volume, vai ser um valor menor que 1. Como a densidade da água é 1, a tendência dela é boiar. Se eu pegar algo mais pesado, por exemplo, um martelo, o peso dele é bem maior do que o volume que ele ocupa. Então, a tendência dele é afundar. É igual como uma perguntinha que geralmente em sala eu sempre faço. O que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? O peso vai ser o mesmo, 1 kg. Porém, se eu colocar 1 kg de pena e 1 kg de chumbo na água, a pena, mesmo sendo o mesmo peso do chumbo, a pena vai boiar. Por quê? O volume que a pena ocupa é muito maior do que o quilo de chumbo. O quilo de chumbo vai afundar e o quilo de pena, a tendência dele é boiar. Certo? Bom, na próxima semana nós vamos dar início então à aula sobre átomos, e aí vamos falar sobre número de massa, número atômico, e a partir dessa videoaula, nas próximas semanas, sempre vou estar gravando alguma coisa para vocês, e peço que sempre que tiverem dúvida, sempre que surgir alguma questão, me mandem pelo WhatsApp ou pelo Moodle, para que eu possa, na medida do possível, ir tirando essas dúvidas de vocês, tá ok? Valeu, obrigado, boa semana para vocês.